Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Laís Ferreira de Araújo e a gente vai falar um pouquinho nessa aula, nessa videoaula, sobre um projeto de pesquisa. Como é feito esse projeto de pesquisa, para que vocês, quando se formarem como técnicos em agropecuária, saiam desse curso sabendo fazer um projeto de pesquisa, que é o foco no caso desse semestre, nessa disciplina que a gente viu ao longo desse bimestre, tá bom? Antes de começar a falar de como que a gente escreve um projeto de pesquisa, vamos relembrar aqui que a data da apresentação dos resultados vai ser dia 22 de dezembro de 2021, às 14 horas. Então, essa semana que passou, que seria dia 13, né? Dia 13 de dezembro, que seria a apresentação dos resultados, eu e a professora Josenara conversamos e vimos que vocês estavam com algumas dificuldades para apresentar esses resultados. Demos mais um prazo e quarta-feira, né, dia 22 de dezembro, às 14 horas, será a apresentação desses resultados que vocês já colocaram no sistema, sobre o levantamento dos produtores de cajuína. Anotem aí no calendário de vocês, para que vocês não esqueçam. Vamos lá falar sobre a estrutura de um projeto de pesquisa. Nessa estrutura, tem que ter todos esses passos para que a gente possa escrever um projeto de pesquisa. Tem que ter identificação, título, introdução, a justificativa do projeto de pesquisa, que é o foco que a gente está tendo nesse semestre. Tem projeto de extensão também, né, de desenvolvimento rural, mas como a gente está fazendo esse levantamento de produtores de cajuína e seria um projeto de pesquisa, eu vou focar mais como que a gente escreve um projeto de pesquisa. Tem também objetivo, tem que colocar num projeto, fundamentação referencial teórico, metodologia, né, material e métodos, o cronograma de como é que vai ser executado esse projeto, os resultados esperados e as referências, tá? Então, essa é uma estrutura do projeto em que vocês têm que escrever ao longo aí quando vocês forem exercer a profissão de técnico em agropecuária. A identificação do projeto, quando vocês forem escrever, tem que ter a área além de pesquisa. No caso, essa área pode ser a área de engenharia agrícola, uma área de melhoramento vegetal, uma linha de pesquisa de irrigação e drenagem, como também a parte de agroecologia. Tudo isso vocês podem colocar como área uma linha de pesquisa para identificar o projeto. O grupo de pesquisa, se tiver algum grupo de pesquisa que você já trabalha juntamente com alguns professores e outros estudantes. O departamento, que pode ser de fitotecnia, ou um departamento de solos, isso se vocês estiverem numa universidade federal, ou universidade estadual, ou alguma outra faculdade. Um campus universitário que vocês estão inseridos. No caso do Instituto, vocês colocariam então o Instituto Federal do Piauí Campus Valença, né, que vocês estão fazendo esse projeto, ou como professores, ou como servidores, né, como estudantes. O período de execução também tem que ser colocado na identificação do projeto. Sei lá, 20 de dezembro de 2020 a 20 de dezembro de 2021. Então, tem que ter um período de execução, porque tem que ter o início, o meio e o fim do projeto. O título do projeto é bem importante que vocês coloquem também na escrita, identificados na capa e na folha de rosto. Então, esse título ele tem que ser identificado na capa e na folha de rosto. Como, por exemplo, que é o que a gente está fazendo agora. Um título que vocês podem colocar: Levantamento dos produtores de cajuína de Inhuma, Pimenteiras, Valença. Vocês podem especificar cada equipe, o título, para que a gente sabe que é do Vale do Sambito inteiro, né? Mas aí, como cada grupo pegou uma região, vocês podem especificar, caso vocês estejam realmente escrevendo o projeto. Isso é só um exemplo, tá, pessoal?
Lembrando que o intuito dessa videoaula não é que vocês escrevam um projeto agora para a disciplina sobre o levantamento da cajuína, dos produtores de cajuína, mas sim que vocês saiam dessa disciplina sabendo fazer um projeto de pesquisa, tá bom? Então, essa videoaula é mais para mostrar para vocês como é que a gente faz uma estrutura de um projeto, caso vocês venham trabalhar fazendo projetos de extensão, projetos de pesquisa. Então, lembrando que não é para escrever até dia 22 e apresentar, é mais para a título de informação mesmo, para que vocês fiquem cientes do que é um projeto de pesquisa. A introdução, pessoal, na introdução vocês têm que saber o que é que será escrito, né? Então, inicia dizendo qual é o seu objetivo de estudo, o tema, nessa introdução tem que ter, o tema já deve trazer em sua descrição o problema. Então, vocês apresentam genericamente a gênese do problema, a origem do problema, o contexto desse problema, sob o ponto de vista sociocultural da história ou de outro aspecto que permita situar o problema que pretende investigar em sua inter-relação com a sociedade. Então, o pesquisador ele não se posiciona sobre o tema, ele apenas reproduz a sua realidade. Então, a introdução sobre o que é realmente o seu projeto, o seu tema. Por exemplo, vocês estão escrevendo sobre o levantamento de produtores de cajuína. Então, vocês vão falar um pouco sobre esse tema, né? Que é a produção de cajuína no Vale do Sambito. Uma breve introdução, mais ou menos uma página, sobre o que é esse tema e o objeto do estudo. Na justificativa, pessoal, podem estar envolvidos nessa própria justificativa as possibilidades que o projeto de pesquisa tem para ser desenvolvido. Então, tem que levar em consideração a própria carga de experiências e níveis formativos para que auxilie e demonstre que você é o pesquisador ideal para desenvolver. Tem que justificar do porquê que está fazendo aquele projeto. Como a justificativa nada mais que você tentar convencer uma outra pessoa que é importante aquele trabalho, que é importante que o pesquisador, no caso vocês, se coloquem na posição de alguém alheio à pesquisa para analisar os motivos pelos quais seria levado a ler tal estudo. Por que eu estou falando pesquisador? Porque é um projeto de pesquisa. Então, se você está fazendo um projeto, você é o pesquisador daquele projeto. Assim, é importante realizar também conexões do seu tema a outras pesquisas, ver os livros, né? As referências, as descobertas recentes dos últimos 5 anos, por exemplo, em função de que a importância do tema a ser trabalhado cresce à medida que a gente consegue ligar ao mundo externo. Então, justificado por que você está fazendo aquele projeto. Em relação aos objetivos, a apresentação dos objetivos varia em função da natureza do projeto. Nos objetivos da pesquisa, a gente tem que identificar claramente o problema e apresentar a sua delimitação e também apresentar os objetivos de forma geral e específica. O objetivo geral, ele define o que o pesquisador pretende atingir com a sua investigação. Ele é mais direto, né? Como o nome já diz, é um objetivo geral. Já os específicos, eles definem as etapas de trabalho a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. Então, tem um objetivo geral, que é mais amplo, e tem os objetivos específicos, que são, como o nome já diz, específicos. Podem ser exploratórios, descritivos e explicativos. Assim, vocês devem sempre utilizar verbos no infinitivo para iniciar os objetivos. Como, por exemplo, aqueles objetivos que são de exploração, exploratórios. Conhecer, identificar, levantar, descobrir. Então, se a gente fosse fazer do nosso projeto aqui, que a gente está trabalhando, então, identificar os produtores de cajuína, levantar as principais marcas de cajuína, o volume, né? Conhecer os produtores. Descritivos, pode falar caracterizar os principais produtores de cajuína, descrever, traçar, determinar. Os explicativos, quais seriam?
analisar, avaliar, verificar, explicar. Então, este é o único capítulo de todo o projeto que deve aparecer na forma de tópicos, tá? Ao contrário dos demais que deverão ser apresentados em texto cursivo e problematizado. Então, quando você vai escrever os objetivos no projeto de pesquisa, você tem que fazer em forma de tópicos. Geralmente é curto, essa parte é bem curta, e não deve conter muitos objetivos, especialmente na parte de ciências humanas, tá? Pois poderá desvirtuar a pesquisa, mas no nosso caso, que é mais exatas, né, que é a parte de agropecuária, vocês devem ser realmente mais objetivos e claros. Na fundamentação teórica, essa fundamentação consiste em apresentar um resumo do que já foi escrito sobre o tema. Então, vocês vão fazer um resumozinho sobre o tema que vocês estão estudando. No caso, a cajuína, levantamento dos produtores de cajuína. Então, vocês vão falar um pouco sobre a cajuína, dar uma fundamentação, a pesquisa não parte do zero. Por isso que vocês, pesquisadores, né, futuros pesquisadores, e também vocês, na verdade, já estão pesquisando, já estão trabalhando com isso. Deverão fazer uma pesquisa prévia sobre o que já foi escrito e sobre o tema sobre o qual pretende estudar, para que a gente possa entender realmente o que é que a gente está fazendo, né? Uma fundamentação teórica que também já teve no começo desse projeto, dessa disciplina, falando sobre a cajuína, sobre os diferentes tipos de projeto, é como se fosse isso, tá? Então, mesmo que seja uma pesquisa de campo inédita, que avalia uma situação concreta desconhecida em um dado local, que a gente está fazendo isso agora, né? No Vale do Sambito não tem dados de produtores, mesmo que tenha sido isso, que seja um campo inédito, uma pesquisa inédita, alguém ou um grupo em algum lugar já deve ter feito pesquisas iguais ou semelhantes. Então, ou mesmo complementando mesmo de certos aspectos a pesquisa que a gente está pretendendo realmente pesquisar. Então, uma procura de tais fontes documentais ou bibliográficas torna-se imprescindível para que não haja duplicação de esforços, tá? Vocês também têm que citar as principais conclusões dos outros autores, demonstrar contradições, e a literatura indicada deverá ser condizente com o problema em estudo. Tem que citar a literatura relevante e atual, apontar algum dos autores que serão consultados e demonstrar entendimento sobre o tema da literatura existente, né, que vocês estão pesquisando. Então, a fundamentação teórica é mais ou menos para dar um respaldo para o projeto sobre o tema. A metodologia também é um outro ponto bem importante, que aí vocês têm que fazer essas perguntas. Como fazer esse projeto? Com o quê? Quando? O quê? Com quem? Onde? Então, a metodologia de pesquisa no planejamento, ela tem que ser entendida como um conjunto de vários processos, né? Detalhado, sequencial, de métodos e técnicas científicas a serem executados ao longo da pesquisa, de tal modo que se consiga atingir os objetivos que vocês colocaram ali, o objetivo geral específico, né? Inicialmente propostos, e ao mesmo tempo atender aos critérios de menor custo, mais rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade de informações. As hipóteses serão fundamentais, então vocês têm que fazer as hipóteses, são fundamentais nesse momento, porque indicarão ao pesquisador, ainda sem um conhecimento devidamente aprofundado sobre o tema, a selecionar os meios mais adequados para obter indicações e ou conclusões acerca das suas indagações. Então, por exemplo, uma metodologia, um método que vocês estão fazendo, por meio de telefonemas, não sei se vocês fizeram formulários, né, para conseguir as informações com os produtores, WhatsApp. Então, tudo isso faz parte da metodologia, de como vocês vão conseguir aqueles dados, tá bom? Todo o processo, a proposta de seleção de leituras. A metodologia também compreende ainda na indicação de como será feita a análise do material pesquisado, ou do tipo de análise, será crítica, descritiva. Então, é isso, gente. A parte de metodologia é como que vocês vão conseguir esses dados, tá? De que maneira, com que, quando, o que, com quem. O cronograma
também faz parte, que são as etapas da pesquisa relacionadas ao tempo utilizado para a realização do trabalho do projeto. Então, é necessário indicar o cronograma de realização do trabalho, que vai depender do tempo disponível para realizar a pesquisa, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, né? A pesquisa deve ser dividida em partes com previsão de tempo necessário para passar de uma fase à outra. Algumas partes que podem ser executadas simultaneamente, pode ser ao mesmo tempo, né? Enquanto outras podem dar fases anteriores. Então, o cronograma visa distribuir o tempo total disponível, tem que ter no projeto de pesquisa para que vocês se planejem para a realização da pesquisa, incluindo nesta divisão a elaboração do relatório final. Então, por exemplo, tem aqui etapas. Primeiramente, tem que fazer o levantamento bibliográfico, depois fichamento dos textos, coleta, por exemplo, coleta dos produtores que produzem cajuína, análise das fontes, organização, aí tabula os dados, coloca no Excel, depois escreve o trabalho, apresenta e depois publica. Então, tudo isso marcado, aqui são os meses, julho, agosto, setembro, coloca o ano, tudo isso tem que ter no projeto de pesquisa, um cronograma para que vocês se organizem melhor. Para a gente finalizar, né, antes das referências, tem os resultados, que os resultados esperados, né, são a forma concreta em que se espera alcançar os objetivos específicos, então são resultados esperados do projeto. Deve existir uma correspondência muito estreita entre os mesmos, incluindo sua forma de expressão, a sugestão para diferenciá-los. Ao mesmo tempo, demonstrar essa correspondência, usar tempos verbais diferenciados para a apresentação dos objetivos. Então, são resultados esperados, porque vocês ainda vão atrás desses resultados, né? Então, o que é que a gente espera? Um resultado esperado. Espera o resultado esperado. O que é que a gente espera de um resultado no nosso levantamento? Que a gente consiga catalogar algumas cajuínas, alguns produtores do Vale do Sambito, o volume produzido, as marcas, quais são os clones utilizados, se é o cajueiro anão precoce, né, se é o comum ou gigante. Então, tudo isso é um resultado esperado, que o Vale do Sambito produza tantos litros, e também é tem forte produção no mercado, né, de cajuína. Tudo isso vocês podem colocar nos resultados esperados, mas na verdade vocês não sabem se realmente vão conseguir obter esses resultados. São resultados esperados, como o nome já diz. Para finalizar a estrutura do projeto de pesquisa, que a gente já permeou por todos esses temas, né? Tem as referências, que são bem importantes, que são os dados que vocês encontraram na literatura para que dê embasamento nesse projeto. Pode colocar IBGE, que vocês podem ter achado algum dado no IBGE, alguns livros ou alguns artigos, todos eles são referências que vocês têm que citar no projeto, quando vocês estão escrevendo o projeto, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como escrever um projeto de pesquisa, né? Os pontos que a gente falou sobre cada ponto, bem importantes, e a gente se vê na aula síncrona do dia 22 de dezembro, às 14 horas. Espero todos lá, tá? Então, tchau para todo mundo. Beijo.